Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, respondendo a nossa querida Sandra Kelly de Araújo, de Caicó, Rio Grande do Norte, agradecendo pela sua colaboração em nosso programa. E a pergunta que agora a gente vai se ater um pouquinho, afinal, os adeptos do cristianismo primitivo acreditavam na ressurreição da carne? Ninguém pode, essa questão de ressurreição e reencarnação, eu gostaria que você lesse, do ponto de vista científico, as obras de Gesa Vermeer, que eu até falei aqui, ele tem um livro sobre ressurreição, que ele mostra a influência dos primeiros cristãos nessa questão de ressurreição, o que se choca com as cartas de Paulo aos Coríntios, porque Paulo fala que carne e sangue não herda o reino dos céus, portanto Paulo não pregava uma ressurreição física, porque Paulo era judeu, fariseu da tribo de Benjamim, e os fariseus eram adeptos da reencarnação. Então você vai pegar Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo e ele diz que no tempo de Jesus o termo ressurreição era sinônimo de reencarnação. Então você vai começar a analisar que muitas passagens que tem na Bíblia, como Ezequiel 37, que é muito falado, o Vale dos Ossos, olha aí dentro do seu e-mail, que aqueles ossos, segundo a crença, seria uma forma de ressurreição. Mas Ezequiel escuta a voz que diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que eu vos retirarei dos vossos túmulos e os reporei em vossa terra, para que saibam que eu sou Deus. Disse e cumpri. Então, se você avaliar, Sandra, retirar do túmulo e colocar na terra, é reencarnação, não é ressurreição. E aí vem, por isso que muitas correntes ainda hoje não entendem as colocações bíblicas. Os egípcios acreditavam numa ressurreição física no mundo espiritual. É tanto que as pirâmides, na verdade, são grandes monumentos a isso. Só que eles acreditavam que eles sobreviveriam à morte física, despertariam no mundo espiritual, os reis, os faraós, no mesmo poder, e todos os seus servos eram enterrados com ele, inclusive a rainha, para ressuscitar com ele. Então era uma visão realmente de uma crença física. E Daniel fala disso no seu capítulo 12, versículo 2, quando ele diz: muitos dos que dormem no pó despertarão, ou ressurgirão, ou reviverão, voltarão à vida. Mas, na verdade, essa visão não é uma visão da nossa doutrina espírita, nem uma visão científica. Porque como é que ficaria, depois de já todas as reações químicas não se revertem. A lei divina não é revogada. Nascimento, crescimento, reprodução, decrescência e morte. E aí renasce, como diz Kardec: nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. É a lei do progresso, é a lei divina, que nós seguimos não por uma questão de fé, mas por uma questão de lógica, por uma questão de entendimento, inclusive científico. Achamos muito razoável, por vários pontos, do ponto de vista científico, que é impossível que reações químicas possam ser revertidas. Elas se repetem, mas depois que você mistura um ácido e uma base, ela vai dar sal e água. E depois de sal e água, você não pode mais voltar a ser ácido e base. Então é nesse sentido que nós gostaríamos de mostrar a você que a questão da ressurreição física poderia ser uma crença dos cristãos, e se fosse, não tinha base científica. E porque muitos não leram, ou não liam ainda, vejam que as cartas de Paulo são anteriores aos evangelhos. E se a gente for analisar Paulo de Tarso e os evangelistas, há uma discrepância entre as suas crenças com relação à ressurreição.
Porque Paulo perguntavam a ele, me perguntam, havia realmente dificuldade de entender isso. Até hoje você ainda está perguntando, 2015 anos depois, de como será a ressurreição e com que corpo volta. Com que corpo volta porque havia reencarnação. Se havia vários corpos, qual era o que viria na ressurreição? Essa é a pergunta que faziam a Paulo. Como é que vai acontecer essa ressurreição? Qual é o corpo que volta se nós temos mais de um? Porque todo judeu, fariseu, era reencarnacionista. Então, nesse ponto, Paulo diz assim, insensato, há um corpo material e há um corpo espiritual. Kardec chama esse corpo espiritual de perispírito. Semeado corpo material, ressuscita ou desperta corpo espiritual, porque esse despertar, segundo Jesus em João 5, 28 e 29, não é aqui, é lá. Segundo a parábola do rico e de Lázaro, é lá. Então, todos esses ensinamentos nos levam a uma reflexão racional de que o corpo morre, como está no Gênesis, vai ao solo e o espírito vai a Deus. É assim que nós entendemos essa colocação. E ficamos com Paulo de Tarso quando diz, carne e sangue. O que eu quero dizer, primeira carta aos Coríntios, 12, versículo 50. Carne e sangue não herdam o reino dos céus. É isso que eu quero dizer a vocês. Em outras palavras, o corpo físico não vai. Porque carne e sangue no judaísmo é uma coisa muito bem separada, porque já que eles não comem sangue, eles separam muito bem carne e sangue, que representa o corpo. O corpo é composto de duas partes, carne e sangue. Essa era a visão de Paulo, porque era a visão judaica naquela época. Portanto, os cristãos primitivos poderiam entender a ressurreição como se fosse uma coisa física, mas hoje isso é inconcebível à luz de Paulo, à luz da ciência e à luz do próprio Kardec, quando ele diz que a ressurreição no tempo dos cristãos era sinônimo de reencarnação. Agradecemos, Kelly, pelo seu e-mail e ficamos à sua disposição e dos nossos amigos telespectadores para uma outra oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Até a terceira parte do nosso programa. Não saia daí, que nós vamos continuar na terceira parte do nosso programa. Até já. 1 minuto só.